Olá, tudo bem com você? Sou Tássia Sena. Este aqui é o podcast Já Agradeceu Hoje. Tenho um prazer enorme de estar falando contigo nessa terça-feira, 12 de junho de 2021. Aqui nesse podcast nós falamos sobre gratidão, refletimos sobre todos os aspectos que nós temos motivos para agradecer a Deus, agradecer as pessoas, agradecer aqueles que estão à nossa volta, que nos fazem favores ou não, situações do nosso dia a dia. Por muitas vezes nós somos muito ingratos com as pessoas que estão à nossa volta e por observar o quanto que a nossa humanidade, o quanto que as pessoas têm se tornado insensíveis, sem amor e ingratas, foi que idealizei este podcast. Neste episódio, o tema principal dele é: a ingratidão leva à insatisfação. Eu vou te contar uma história bíblica que tem absolutamente tudo a ver com o que nós sempre temos falado aqui. E esse texto, caso você tenha interesse em ler depois com mais calma, ele está em Mateus 18, 23 a 36, e faço questão de ler para você. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: "Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor." O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: "Pague o que me deve." Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: "Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo." Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: "Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia, portanto você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você." Esse texto é um texto muito forte e que nós podemos extrair diversas reflexões dele. Mas hoje eu quero me ater exclusivamente a alguns pontos. O empregado ele tinha uma grande dívida e lhe foi perdoada. Porém, o empregado ele também tinha devedores e ele foi cobrar essa dívida e não perdoou. O cerne que eu quero tratar não é acerca do perdão em si, apesar de que isso também está implícito no texto. Porém, eu quero retratar acerca da ingratidão. O quanto que uma pessoa ingrata, ela é esquecida. Se esquece facilmente. Ela acaba de receber algo de alguém, uma bênção, uma dádiva, um presente, e vira as costas e se esquece daquilo que lhe foi dado, daquilo que lhe foi confiado. E na medida que nós nos esquecemos da graça, do favor que nos foi dado, na mesma medida se torna mais fácil para você não conceder a graça, não ter um coração benevolente, grato para com o outro, misericordioso para com o outro.
A atitude daquele homem poderia também ter sido de misericórdia por ele ter recebido um favor, uma dádiva, um presente. Mas, à medida que ele se esquece que ele foi perdoada a sua dívida, ele recebeu alguma coisa, ele carrega no seu coração uma ingratidão terrível. Porque quando nós somos gratos, não sei você, mas eu tive o privilégio na minha vida de conhecer algumas pessoas gratas pela salvação, gratas por ter conhecido Jesus, gratas por ter recebido coisas tão, ao nosso olhar humano, tão simplórias. Mas a gratidão no coração dessas pessoas é expresso com um brilho no olhar, é expresso com tamanha alegria, humildade, satisfação. E se você for para pensar sobre a vida do ingrato, ele é arrogante, ele não é misericordioso, ele se esquece facilmente, ele vira as costas como se nada tivesse acontecido. Lembre-se que falamos aqui outro dia desses, refletimos sobre, em Lucas 17, sobre aqueles 10 leprosos que Jesus curou e que apenas um voltou para agradecer. Se deixar de carregar um coração grato pelo amor que recebeu tão livremente, se torna fácil não amar os outros como deveria. Eu posso extrair aqui desse texto que nós temos muito essa tendência. Somos muito tendenciosos a receber algo de alguém, a receber algo principalmente de Deus e virarmos as costas. Eu conheço inúmeras pessoas que fizeram orações tais como: Deus, se o Senhor me abençoar, fizer tal coisa, eu faço isso. Deus, se o Senhor me curar, eu fico firme nos teus caminhos, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua obra. E Deus vai, por infinito amor, misericórdia, mesmo conhecendo as intenções e o que iria acontecer posteriormente, Deus abençoa. Mas por amar, por confiar e por achar que possa trazer algo àquele coração para que ele mude, Deus permite. E aí ele simplesmente faz como este homem aqui deste texto de Mateus. Ele se esquece. Ele é uma pessoa ingrata. É muito triste vermos pessoas com essas características. Eu, como humana, me entristeço, quiçá Deus. Fico a pensar que Deus nos dá coisas que nós nunca poderíamos ganhar. Não porque não tivéssemos capacidade ou não fôssemos merecedores, mas por causa do nosso coração que é ruim e ingrato. Nós recebemos tudo de graça. De graça recebeste, de graça dai. E quando a gente se lembra que a gente faz isso, eu mesmo já fiz isso. Porém, eu nunca tive essa percepção de entender que o meu esquecimento é uma ingratidão. Porque o Salmo 103 disse: minha alma, lembre-se. Também eu tenho a obrigação de lembrar e não me esquecer de nenhum dos benefícios. Confira lá, Salmo 103. Que não me esqueça de nenhum dos teus benefícios, de nenhuma das tuas dádivas. Você não pode se esquecer. Você não pode virar o rosto, não pode virar a cara ou dormir e simplesmente acordar e fingir que nada aconteceu. Se te foi concedido perdão, perdoe de igual modo você também. Você já encontrou graça do Senhor e você estará demonstrando a Deus um coração agradecido. Quando nós somos
gratos, nós somos agradecidos, nós revelamos a Deus, nós revelamos a nós mesmos e ao próximo quanto que nós precisamos mais. O que eu acho mais interessante em textos como esse, que inclusive Jesus faz questão de trazer em parábolas, que inclusive essa é uma parábola, né, que ele diz, porque o reino do céu é como um rei. Ele estava dizendo acerca de si mesmo, do Pai, que foi fazer um acerto de contas. Nós passaremos por esse acerto de contas se ainda não estivermos passando, não começou esse processo. E temos muitas dívidas. Eu tenho dívidas com o Senhor diária, porque Ele me dá muito. E eu não posso pagar. É impagável esse preço. Mas a única maneira que eu posso retribuir a Deus não é me esquecendo, mas é me lembrando. Não é à toa que diversos textos do Velho Testamento, o Deus ele faz questão de que o homem faça memoriais. E vamos falar depois sobre isso. Os memoriais, eles são justamente lembretes, seja por meio de uma pedra, seja por quaisquer outros meios. O memorial é aquilo que você passa, vê e lembra. Não sei se na sua cidade você tem algum memorial, se tem alguma estátua, tem algo que faça, traga memória, traga lembrança. Traga a sua memória nesse dia. Ou peça ao Espírito Santo que traga à sua memória situações e coisas às quais você foi ingrato. E eu te desafio, como no episódio anterior que eu propus, você escrever, tirar um tempo na sua manhã, no início do dia ou no final do dia antes de você dormir, como quiser, mas escreva sobre isso. Ter um momento de meditação é muito importante para a sua vida espiritual. A Bíblia não diz apenas para ler, mas medita na palavra de dia e de noite. Ler vai te fazer estimular a meditação. E nós aqui neste podcast estamos te estimulando a ter um coração grato e não um coração ingrato. E nós neste podcast te estimulamos a ter um coração grato e não um coração esquecido e ingrato. Olá, meu querido, minha querida ouvinte. Foi muito bom você ouvir essa palavra de reflexão para este dia. Que você realmente possa compartilhar com mais pessoas se esta palavra tocou o seu coração ou se você conhece alguém que precisa ouvir acerca disso. Aquelas pessoas que realmente são esquecidas, que se esquecem de Deus, que se esquecem inclusive das coisas. Você faz e elas esquecem de você. Deus nos deu uma graça muito grande. Graça significa favor imerecido, aquilo que nós não merecemos. E aqui neste podcast nós fazemos questão de lembrar, trazer à memória aquilo que nós podemos ser gratos, aquilo que pode nos dar esperança. Compartilhe com mais pessoas, nos acompanhe em nossas redes sociais. Quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande cada dia ter mais ouvintes deste podcast, que inclusive está em diversas plataformas. Você agora não tem motivo para não escutar. Onde você estiver, seja agora ouvindo no seu carro, ou no ônibus, ou andando, ou fazendo atividade física, você tem a oportunidade de nos acompanhar. E se ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, diariamente nós estamos aqui. Iniciamos o ano de 2021 com esse propósito, esse enorme desafio
de agradecermos a Deus, de termos um coração mais grato. E eu também te desafio a nos acompanhar neste propósito. Ontem eu lancei um subdesafio, né? Um desafio do desafio, para que você, ao ouvir esse episódio hoje, lembre-se do episódio anterior e anote, pegue seu papel e anote 3, só te peço 3 motivos de gratidão. 3 motivos de gratidão que você tem. Tenho certeza que ao chegarmos no dia 31 de dezembro de 2021, a sua vida não será mais a mesma. E ao longo dos próximos episódios nós teremos pessoas aqui também, teremos bate-papos, reflexões e muito mais. Eu espero muito ter a tua companhia e desde já sou muito grata pela sua vida, por estar nos acompanhando e nos ouvindo aqui. Um beijo no coração. Até amanhã.